Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São José, rogai por nós. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. A gente quer conversar hoje um pouco, sobre Quaresma, o que eu posso viver, como posso viver bem a Quaresma, esse tempo forte de oração. Eu já te peço que você curta, compartilhe, envie os nossos vídeos para os seus amigos, nos seus grupos, nos ajude na evangelização, coloque no seu perfil, mas no seu Instagram, nos ajude aí a evangelizar e nos marque lá, nos ajuda muito para evangelizar através deste canal, aquilo que o Papa Francisco nos pede, que nós utilizemos as redes sociais para evangelizar. E a gente entra então nesse tempo forte, que é esse tempo de Quaresma, e vamos então buscar viver a Quaresma da melhor forma possível, buscando sim a oração, a esmola, o jejum, voltar o nosso coração para Deus. É muito interessante que a igreja nesse tempo, nesse tempo cíclico que faz a liturgia da igreja, nos vai recordando essas coisas que são tão importantes. Então a gente passa aí por vários tempos, claro que a gente precisa orar, a gente precisa fazer jejum e a gente precisa dar esmola ao longo de todo o ano, mas é muito interessante que haja esses tempos para que nós recordemos esses valores que são aí tão importantes, essas práticas que nos levam a virtudes, nos levam à santificação. E aí, então, é muito interessante neste tempo, a gente vai, então, à quarta-feira de cinzas, são 2 dias, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, em que a igreja recomenda, que nós não comamos carne, um dia aí de abstinência para nós católicos de carne. Eu acho curioso porque são os 2 únicos dias que a igreja, existe a sexta-feira, a questão da sexta-feira também, de toda sexta-feira abster-se de carne, está no direito canônico, entretanto, esses dias são extremamente especiais para que não se coma carne, e infelizmente as pessoas não respeitam nem mesmo a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Então vamos buscar viver mesmo a Quaresma, voltando o nosso coração para Deus, para as coisas de Deus. Não adianta fazer simplesmente o jejum, mas vamos colocar então a nossa espiritualidade, vamos sacralizar então este tempo, toda a nossa vida, mas de modo muito especial esse tempo, rezando sobre isso. Não é só fazer o jejum, a abstinência, mas rezar e apresentar ao Senhor. E aí a quarta-feira de cinzas já abre, nós vamos à igreja para receber então a imposição das cinzas, e existem 2 fórmulas que são ditas lá pelo ministro, às vezes pelo padre: convertei-vos e crede no evangelho, ou a segunda fórmula, que é menos utilizada, mas do pó vieste e ao pó hás de voltar. Quando fala pó, ele nos remete então ao Antigo Testamento, ao Gênesis, quando Deus do barro, Deus do pó, faz Abraão e infunde então nele o Espírito. Nós viemos do pó, e para o pó nós então retornaremos. Isso coloca em nós, isso exige de nós só a reflexão do que isso significa, que nós viemos do nada, do pó, do barro, da matéria, da união de cadeias de carbono, digamos assim, e para essa matéria orgânica, e para o pó e para o nada nós vamos voltar. Viemos do nada e para o nada, do nada vamos voltar. Nós não somos nada. Somos nada sem o Senhor. E isso dá para a gente, a consciência nos recorda da nossa miséria. Eu sou médico, trabalho no hospital e vejo ali o sofrimento humano, que todos nós estamos submetidos. Brancos, negros, azuis ou encardidos. Baixinhos, altos. Gordinhos, magrinhos, ricos e pobres. Não interessa. O sofrimento faz parte da nossa condição. Como diz aquele chavão, ao final do jogo, o peão e o rei voltam para a mesma caixa. O cemitério vai ser o destino de cada um de nós.
Invariavelmente. Isso nos coloca a nossa vida frente à realidade do tempo, que escorre entre os dedos, que passa, a transitoriedade da nossa vida. Muitas vezes nos preocupamos demais, queremos demais as coisas desse mundo, colocamos demais o nosso coração nessa realidade que é totalmente passageira, em detrimento das realidades espirituais que são eternas. Pense bem no que significa a sua vida frente à eternidade. O que significa estes 50, 60, 100 anos que Deus vai permitir que você viva no âmbito da eternidade? É tudo muito fugaz. É tudo muito passageiro, o prazer, o poder, o dinheiro, qualquer ambição, por maior que seja, nada significa perante a transitoriedade da nossa vida. Então, usemos bem do nosso tempo. E dia após dia, sim, pensemos na nossa morte, não de um modo negativo, não no sentido depreciativo, no sentido de automutilação, né, mental, psicológica, não é isso. Mas a compreensão de que, olha, hoje pode ser o meu último dia, hoje pode ser o seu último dia. E nós precisamos utilizar bem desse tempo. E a Quaresma é um tempo extremamente importante para que nós repensemos a nossa vida. A nossa arrogância, a nossa prepotência, a maneira que tratamos as pessoas com as quais trabalhamos, a maneira com a qual nós trabalhamos a nossa família, que vivemos com a nossa família, a maneira que nós somos, o que nós falamos, as conversas que nós temos. É o tempo de nos analisar, um tempo de conversão, um tempo de autorreflexão, colocando a miséria da sua vida frente, né, à eternidade que nos aguarda. É tempo de refletir sobre as nossas práticas, é tempo de refletir sobre as nossas condutas, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos, e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E dar o devido, a justa medida para cada situação, para cada condição da nossa vida, da nossa existência. O meu trabalho é importante, mas não é mais importante do que Deus, ele tem o lugar dele ali. A minha esposa e os meus filhos são importantes, mas eles têm ali o seu lugar, acima de tudo, o Senhor. O dinheiro tem, obviamente, a sua importância aí na minha vida. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a conta, eu preciso fazer uma previdência, eu preciso pagar um plano de saúde, tudo bem. Mas olhai as aves do céu, veja os lírios dos campos, Deus proverá. E o meu coração deve estar voltado para o Senhor. O meu coração precisa estar em Deus, voltado em Deus, para Deus. Eu preciso pensar mais em Deus, pensar mais na vida de Deus, vivendo então essa vida teológica. Trazendo Deus que já está na minha vida, mas trazendo Deus mais e mais para a minha vida a cada dia. Então nós vamos viver esse período que precisa ser um período de reflexão sobre a nossa existência. De colocarmos-nos, né, como réus. Buscar uma confissão. Na certeza de que ali nós sairemos por graça de Deus, através daquele sacerdote, absolvidos. Então, você que muito tempo não se confessa, é tempo de se confessar e refletir bem sobre a sua vida, sobre o rumo que ela tem tomado. Ainda dá tempo. Você ainda está vivo, você ainda respira, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. E nós vivemos então estes 40 dias, e peça ao Senhor que te mostre os seus pecados, que mostre onde você precisa melhorar. É tempo de vestir, né, de se vestir, de rasgar as nossas vestes. É tempo de rasgar principalmente o nosso coração. É tempo de tentar abrir a nossa consciência para as verdades que dia após dia batem à nossa porta, mas nós insistimos em ignorar. Então nós temos então 40 dias, que é na verdade um 40 simbólico para nos remeter aos 40 dias que Jesus jejuou e orou para ir para o seu Calvário. Jesus, sendo Deus, se preparou, porque o que ele tinha para enfrentar era muito grande. E não provou o pecado, obviamente, era Deus, obviamente, é Deus, obviamente, mas precisou se preparar através da oração para aquela crucificação, para a sua passagem, porque ele também sofreu. Foi difícil para ele, mas ele estava preparado através do jejum e através da oração. E que nos remete também, né, ele fez então a sua Páscoa, mas nos remete então à Páscoa, que era celebrada pelos judeus, que era, né, a comemoração aí da passagem daqueles 40 anos que o povo demorou então no deserto para sair do Egito e chegar então até a terra prometida. 40 anos de deserto, 40 anos de sofrimento, aquele povo sofreu muito. Foram 40 anos como andarilhos numa distância grande.
passando fome, passando sede, com dificuldades, com problemas, com situações, mas com um Deus que marchava à frente deles. Então nós vivemos então esses 40 dias, né? 40 dias, as pessoas falavam isso, 40 dias, mas dá mais de 40 dias que eu já contei. São 40 dias da quarta-feira de cinza até o domingo de Ramos. Porque o domingo de Ramos já é a Semana Santa, então ela não entra nessa contagem dos 40 dias. Mas a maioria das pessoas estende então o jejum e a abstinência até, né, o domingo de Páscoa. Algumas pessoas até o sábado de Aleluia, enfim. Mas é este tempo, então nós somos convidados por Deus a viver pela igreja, por Deus através da igreja, a viver este tempo de jejum, de esmola e de oração. E a primeira consideração é sobre o jejum, que é uma grande arma espiritual que não deve ser utilizado apenas, aí eu digo jejum e digo também abstinência, mas que não deve ser utilizado apenas para a quaresma, mas para toda a nossa vida. E aí com responsabilidade, com sabedoria, a gente vai se abster de algumas coisas que nos dão prazer, retirar essas coisas que nós gostamos, como por exemplo carne, né? Ela causa um sofrimento no corpo, mas traz muitas graças espirituais. Às vezes você tem uma vida muito ociosa, né? E aí tanto a vida muito ociosa quanto a vida de muito trabalho, elas fazem muito mal para a vida espiritual. Porque muitas vezes aquele que trabalha muito está com a cabeça totalmente voltada para o trabalho e não tem a tranquilidade e a paz que é necessário para uma vida espiritual. E está sempre preocupado com isso, com aquilo, com os alunos, com os pacientes que vão atender, com a obra que precisa fazer e assim sucessivamente, em cada um do seu trabalho. Ou aqueles que vivem o dia inteiro assistindo Netflix e comendo, né, hambúrguer de noite e tomando Coca-Cola. Pessoa que só vive assim. Veio ao mundo para gastar água e energia e não faz nada de útil da vida. Esses dois extremos não são bons. Mas dentro da sua situação, da sua realidade, você vai tirar alguma coisa que te dá prazer, mas que favorece o seu espírito. E aí a gente pode ver presente também nas Sagradas Escrituras. Quando Jonas vai, então, falar àquela cidade, né, que ela seria destruída, que ela precisava se converter, o povo, então, jejua, o povo, então, ora. E consegue, então, assim, sensibilizar o coração de Deus para que Nínive não fosse destruída. Então é agradável ao Senhor que nós façamos jejum, que nós façamos abstinência, em prol do outro, em prol de nós mesmos, da nossa santificação, da nossa edificação, por graça e milagres na vida do outro. Na vida dos santos, isso é extremamente frequente. Nas Sagradas Escrituras, diversas vezes nós vemos esse episódio como este que eu citei. Em que Deus, então, ouve o clamor daquele povo, mediante aquele jejum. E no nosso próprio processo de santificação. No jejum, você diz não ao seu ego. Eu quero comer uma carne, eu não como uma carne. Eu quero assistir filme, eu não assisto filme. Eu quero, e assim sucessivamente. E eu digo não para o meu ego, eu digo não para a minha vontade, para fazer então a vontade de Deus, para melhor me submeter à vontade de Deus. E quando isso nos faz mais fortes, porque muitas vezes nós somos tentados e queremos muitas vezes pecar. E temos o desejo, muitas vezes, de ir pelo caminho do pecado. Mas vivendo, então, o jejum, nós temos a oportunidade de dizer assim, não, eu digo não para essa carne, não, eu digo não para a pornografia, não, eu digo não para a masturbação, não, eu digo não por ser para a fofoca, eu digo não para, e assim sucessivamente. Em que eu vou contrariando o meu ego para fazer, então, a vontade de Deus. Essa é uma das grandes importâncias da religião. É contrariar a prática religiosa verdadeira, de contrariar o nosso ego para fazer a vontade de Deus. Isso coloca o ser humano em algo que é extremamente necessário, que é a aceitação da realidade. Muitos dos distúrbios que nós temos mundo afora, as grandes revoluções que aconteceram e acontecem muito afora, acontecem simplesmente pela não aceitação da realidade. Eu já falei aqui em outros vídeos, dizendo o seguinte, existem coisas que nós podemos mudar, que nós podemos trabalhar e mudar. E há nisso um livre-arbítrio que Deus nos deu. Mas existem coisas que já estão determinadas. Então não adianta querer mudar, transformar essa realidade, como o próprio exemplo, né, da ideologia de gênero. A pessoa que está num corpo e não se sente naquele corpo, ela merece atenção, ela merece tratamento, mas que não é a mutilação.
Existe sim um outro caminho, né? Existe sim, mas que não é mutilar o próprio corpo, haja visto o resultado trágico que existe de suicídios após isso, né? Após essas práticas da não aceitação do corpo, mesmo corpo mutilado. Né? O Pablo Vittar, durante uma entrevista que ele deu, ele dizia que existia um momento que ele precisava tirar todas as roupas de mulher e se olhar no espelho como um homem. Será que este é o caminho, a mutilação para quem faz? Certamente que não. Então o jejum nos ajuda, estou dando esse exemplo para dizer o quê? O jejum nos ajuda muitas vezes na aceitação da realidade, das coisas como elas são, por mais difíceis que sejam. Aceitar, mudar aquilo que eu posso. Né? Se eu quero mudar de emprego, eu vou então atrás, vou correr atrás, vou, etc., para poder melhorar e progredir. Mas tem outras coisas que não adianta. Que não adianta lutar, que não adianta fazer, que nós precisamos aceitar essa realidade. Aceitar que Deus age na realidade. Que Deus é a própria unidade do real. E que a realidade é boa. Por mais que eu não entenda, eu não compreenda, a realidade é boa. Mas, Vinícius, por que isso foi acontecer? A realidade é boa. Deus disso aí tirará frutos muito maiores e muito mais proveitosos. Creia. É um ato de fé. E nós precisamos, ao longo da nossa vida, viver, então, esse processo de aceitação das coisas como elas são. Para não nos causar desespero, aparecer uma doença grave num familiar ou em mim. Claro que isso é muito triste. Mas eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu estou verdadeiramente mortificado das minhas práticas espirituais, que aceitar, então, que você aceita aquela realidade. Não sem dor, não sem sofrimento, obviamente. Porque aquilo ali também é para o seu crescimento e a sua santificação. Mas com força e fé no meu coração. De que eu vencerei, de que Deus está comigo e que eu nada temo. E o jejum nos ajuda, então, a contrariar o nosso ego para fazer a vontade de Deus, para lutar contra o pecado. Né? O Bento XVI, o Papa Emérito, diz: jejuar sem dúvida é bom para o bem-estar, mas para os crentes é em primeiro lugar uma terapia, para curar tudo o que os impede de se conformarem com a vontade de Deus. Então o jejum nos ajuda nisso, a nos conformar com as coisas como elas são, com as dificuldades como elas são, por mais difíceis que elas sejam. Ao invés de eu querer proclamar uma grande revolução e mudar tudo, só piora. As grandes revoluções, em sua maioria, se a gente for ver o conceito de revolução mesmo, excluindo aí a Revolução Americana e a Inglesa, que não foram no conceito de revolução uma revolução, as revoluções só pioraram o mundo. Revolução Russa, Revolução Francesa, só pioraram o mundo. Ah, vou fazer uma revolução na minha vida. A chance de piorar a sua vida é muito grande. Uma revolução, sim, que eu preciso ver a minha conversão. É minha aceitação da vontade de Deus, acima de tudo, a vontade do Pai. Nessa luta, né, contra o pecado. E aí existe a diferença, né, das mortificações ativas e passivas. As ativas são aquelas que eu faço, nós somos convidados a fazer. Eu não vou comer carne 40 dias, eu não vou tomar refrigerante 40 dias. Pegue alguma coisa que você goste, que para você seja difícil, né? Dentro da sua realidade. E aí é necessário, porque às vezes tem gente que é extremista demais e não tem muita noção também. Ah, eu vou fazer como Jesus, Vinícius, vou ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Não vai dar certo. Jesus, esse tinha ali, obviamente, era Deus e recebeu uma graça sobrenatural para fazer aquilo, assim como tantos santos que viveram aí anos e anos só bebendo água e tomando Eucaristia. Existia ali uma graça sobrenatural, ponto. E acredito que você não tenha ela. Né? Aí você vê com o seu diretor espiritual. Mas tirar algo que vai ser difícil para você, um diabético, por exemplo. Ah, não vou tomar café da manhã. Isso dá para uma realidade do diabético? Não, ele vai tomar de manhã a metformina dele, né, vai tomar a insulina dele. O diabético tem hora para comer, que ele pode fazer hipoglicemia. Então o diabético, né, pode fazer outras coisas, mas pode parar de usar a internet, pode desligar o Instagram, né, pode fazer tantas outras coisas. Existem, e são essas mortificações ativas, em que nós fazemos algo. Né, eu gosto muito de arroz, eu não vou comer arroz. Eu gosto muito de café, eu não vou tomar café. E assim sucessivamente. Vamos retirar, então, algo que para nós
nos dê prazer, mas seja dentro também da nossa realidade. Né? Algumas pessoas têm uma realidade de vida de muito trabalho, muita correria, etc. Às vezes ela não consegue, fica difícil para ela, né, fazer muito jejum, mas existe alguma coisa que ela pode tirar ali dentro da realidade dela. E existem, então, as modificações que são passivas. O calor de Itaperuna é uma modificação passiva na vida da sua população. Mas eu me proponho, então, nesses 40 dias, a viver o calor. Eu trabalho, Vinícius, no sol, é muito difícil. Eu vou viver 40 dias sem reclamar do calor. Certo? E tantas outras coisas. Um chefe chato, que você reclama e fala mal dele. Eu não vou falar mal dele nunca mais, obviamente. Mas dentro desses 40 dias, eu começo, então, esse propósito, eu vou entregar ao Senhor. É aquelas mortificações, muitas vezes, a mortificação passiva, não depende de nós, ela simplesmente acontece. Eu não posso mudar o clima de Itaperuna. Não tem condição de eu mudar esse clima. Então eu vou sofrer o calor que eu precisar passar, sem reclamar, mas glorificando a Deus. E vamos sacralizar o nosso jejum. No íntimo do nosso coração, vai apresentando ao Senhor. Senhor, está muito quente, mas eu não vou reclamar. Eu te entrego todo este sofrimento, lembrando do povo no Egito que passou muito calor naquele deserto. Lembrando do Senhor que passou muito calor também no deserto. Esse é o meu deserto, Jesus, fica comigo. E você vai sacralizando aquilo ali com pequenas orações ejaculatórias no seu coração, que vão infundindo durante todo o dia o Espírito Santo, te dando força, te dando sabedoria, te dando a graça. Então vamos sacralizar esse jejum, não vivê-lo de qualquer modo. E sempre que formos fazer um jejum, uma abstinência qualquer, eu rezo antes e rezo depois, pelo menos, oferecendo, apresentando e depois oferecendo a Deus aquele sacrifício. E oferecerei, então, eu ofereço o seu sacrifício aí por mim, pela minha vida, pela minha santificação, por este canal. Uma das ideias do jejum, da abstinência, é que a gente coma menos. E aí a gente utilize esse dinheiro para a esmola, e é também um tempo de esmola. Obviamente, a ajuda aos necessitados, elas devem acontecer, a ajuda ao necessitado deve acontecer durante todo o ano. Mas é um tempo que a gente precisa, então, se ligar nisso. Aquilo que nós falávamos, né, sobre a questão num vídeo que também gravei, que eu vou postar, né, sobre capitalismo e sobre socialismo. Nós não somos nem uma coisa nem outra, porque nós não somos materialistas, nós somos cristãos. Eu trabalho, Vinícius, honestamente, eu ganho meu dinheiro honestamente, tudo bem. E quero, Vinícius, aproveitar dignamente, do modo certo, meu dinheiro, tudo bem. Mas que o seu coração não seja voltado para o dinheiro, que o seu coração seja capaz de ajudar e de amar o próximo. O que faz aquele homem rico ir para o inferno, naquela parábola que Jesus conta de Lázaro, em que ele vai para o inferno, não era o fato dele ser rico, era o apego que ele tinha aos bens financeiros. E olha, conheço muita gente pobre, extremamente apegada aos bens financeiros. Gente, repense a sua vida. Você compra no supermercado e você conta o presunto e conta a quantidade de presunto que tem ali. E se alguém for ali na geladeira e comer o seu presunto, você faz um inferno na sua casa. Os ricos não entrarão no reino dos céus. Olha, se você tem esse posicionamento, esse comportamento de contar os iogurtes que existem ali, se sua mãe tomar um iogurte, você faz um inferno na vida dela, você está sendo miserável. Você está sendo rico. E olha, lá não é lugar, o reino dos céus não é lugar para as pessoas assim. Que não sabem partilhar um iogurte, que fazem questão de 2 pedaços de salame, de presunto. Comer a minha maçã. E aí são capazes de fazer um inferno por causa disso. Não! Não é assim. Não é fazendo inferno por causa de pouca coisa. Isso é riqueza, isso é apego, isso está errado. E não se você tem posses ou se você tem dinheiro ou não. Muitas pessoas dizem para mim, Vinícius, a igreja é muito rica. A igreja católica é muito rica. Não é. Não é porque o que sustenta verdadeiramente uma igreja é o dízimo. E se você vê, por exemplo, na Europa, a quantidade de fiéis é muito pequena. Muito pequena. Existem grandiosas catedrais lá com missas. Eu já fui em missa no centro de Roma.
com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Algo em torno de 5 pessoas, algo em torno de 5, 6, 7. Não tinham 10 pessoas ali com os padres. Você acha que as pessoas dão dízimo? Não dão dízimo. E é o dízimo que sustenta a igreja. A igreja deveria, então, vender todas as suas posses, o seu cobre. Existe um monumento lá no Vaticano que tem 33 metros, que ele é todo de cobre. É verdade. A igreja deveria vender para dar para os pobres. Primeiro que isso é ideia de socialista. O segundo é que você, bonitinho, que fala isso, você está dizendo para a maior instituição de caridade do mundo para vender aquilo que é patrimônio histórico, que está ali há centenas de anos. Existem coisas ali, né? O obelisco que está em frente do Vaticano tem mais de 2000 anos. Ah, vamos vender então para ver se um museu compra. Você tem coragem, do âmbito da sua arrogância, de pedir a maior instituição de caridade do mundo. Ninguém nesse porco mundo que a gente vive faz mais caridade e ajuda mais do que a Igreja Católica. Absolutamente ninguém. Instituição nenhuma. E você tem coragem de dizer para ela que ela tem que vender tudo que ela tem. Era como uma pessoa que tem uma situação financeira boa, mas que ajuda todo mundo que vem até ela. Ah, Vinícius, preciso de um remédio. Não, toma aqui. Ah, preciso disso, toma aqui. Ah, preciso de uma cesta básica, toma aqui. Ah, você tem coragem, no âmbito da sua arrogância, de virar para ela e dizer, ah, vende tudo que você tem, vende a casa que você mora, vende tudo que você tem para poder dar para os pobres. Se enxerga. Se enxerga. Vai fazer caridade. Você, o pouco que você pode, vê aí as suas posses, aquilo que você tem, e ajuda o próximo. E faz a diferença. Pobres teremos sempre, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Pobres teremos sempre. E essa medida, obviamente, a gente sabe que não vai resolver o problema, pelo contrário, só vai agravá-lo. Mas vamos, então, ajudar o próximo. E aí você pensa, não, eu não posso dar uma esmola na rua, porque ele vai beber cachaça com o dinheiro que eu estou dando para ele. Os políticos também bebem cachaça e cheiram um pó com o dinheiro que você dá para eles. E você é incapaz de tratar com dignidade um pobre na rua e dá para ele, então, ali, algumas moedas. Claro que essa não é a maneira mais ideal de você fazer caridade. Existem instituições para isso, em que você vai dar produto. Existem pessoas que fazem um trabalho bonito, dão cestas básicas às outras pessoas, famílias inteiras com 4, 5 filhos que não tem arroz e feijão. Você pega o arroz e feijão, a cesta básica, vai lá e entrega, olha, toma aqui. E aquela família vai matar a fome ali por um mês, 15 dias. Se fizéssemos todos isso, certamente não teríamos pessoas passando fome. Mas não fazemos. Então a gente, ao invés de delega, né, ao invés de fazer o pouquinho de bom, ao invés de fazer o bem aos poucos que estão ao nosso lado, fazendo uma grande corrente do bem, a gente delega isso, né, para a política. Não, vou votar no fulano porque ele vai resolver isso. Vai resolver nada. Aquele nicho de pessoas ali, só que estão ao seu redor, só você pode alcançar. Então vamos fazer uma grande corrente do bem, da conscientização, dentro da liberdade de cada um. E vamos dar a esmola, ajudar o próximo, principalmente nesse tempo que a igreja nos convida, então, a ajudar o próximo. Ajudemos, então, quem precisa. E a oração, vamos intensificar, então, nesse tempo a oração. Vinícius, eu já rezo um terço, reza 2. Eu já rezo 2, só posso rezar 2, reza 2 de joelhos e tal. Você rezar nesse tempo de quaresma, você vai rezar mais penitente. Vinícius, eu vou visitar então o Santuário da Mãe do Infinito Amor todo sábado nessa quaresma. Ótimo, intensifiquemos a oração. Que é a oração que vai sacralizar o nosso jejum, que vai sacralizar então a nossa esmola. Através da esmola, você entrega, que olha, Senhor, eu te entrego essa esmola que eu ajudei esse pobre aqui, essa cesta que eu ajudei fulano, esse remédio que eu ajudei, eu te entrego então pela conversão do fulano de tal, pela conversão da Beltrana, eu te entrego pelo Papa, eu te entrego pela igreja. Essa confissão que eu estou fazendo, eu estou te pedindo, Jesus, que o Senhor possa me abençoar no trabalho, abençoar fulano que perdeu o emprego. E a gente vai trazendo, então, vivendo essa vida espiritual. A gente vai colocando o nosso coração verdadeiramente em Deus.
E quando chegar no sábado de aleluia, naquela grande festa, no domingo de Páscoa, então, a gente vai poder celebrar com verdade, não que a gente vai ter chocolate para comer, não que acabou, então, aquela abstinência da carne de porco, você vai comer a carne de porco, mas celebrar verdadeiramente porque Jesus nasceu no nosso coração, porque a gente matou o nosso ego, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, porque Jesus morre para fazer a vontade do Pai. E é necessário que nossa quaresma, nós morramos para fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. É um tempo de reflexão, de oração, de jejum, de esmola. É o tempo de retornarmos o nosso coração para aquilo que é essencial. É o tempo de nós voltarmos o nosso coração para Deus. Vivamos bem essa quaresma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.